Minha filha disse, você está muito velho para viajar conosco, fique para cuidar da casa, o que aconteceu depois? Você não pode vir conosco para o Havaí, você é muito velho. Fique para cuidar da casa, disse minha filha, me descartando como se eu fosse um móvel velho e inútil. Eles partiram voando para umas férias dos sonhos com meus sogros, que eram ainda mais velhos que eu, enquanto eu ficava para trás na casa que eles já consideravam sua herança. Quando voltaram, a casa já não estava mais lá, e eu também não. Eles me ligaram 43 vezes. Folhetos do Havaí descansavam sobre a mesa de centro, como promessas pintadas de cores. Minha filha Lorena os abriu completamente, suas unhas perfeitamente arrumadas traçando as praias douradas, e seu marido Bruno se inclinou sobre seu ombro, assentindo com aprovação. Os pais de Bruno, Guilherme e Marta Mendes estavam confortavelmente sentados no meu sofá, já discutindo horários de partida e comodidades do hotel, como se essa viagem lhes pertencesse por direito próprio. O resort em Maui parece perfeito, anunciou Lorena, com a voz borbulhante de emoção. 4 quartos, vista para o mar, acesso privado à praia. Peguei um dos folhetos. Soa maravilhoso. Quando vamos? Papai. A mão de Lorena interceptou a minha, suave mas firme, afastando o papel brilhante. Você é muito velho para esse tipo de aventura. As palavras caíram como um balde de água gelada. Pisquei, certo de ter ouvido errado. É melhor você ficar em casa para cuidar de tudo, continuou, com um tom casual, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vamos com os pais do Bruno, é a viagem dos sonhos deles, sabe? Guilhermo soltou uma risadinha do sofá. Estamos economizando para isso há anos. Mal posso esperar para ver esses pores do sol. As crianças vão adorar o mergulho, acrescentou Marta, já se apropriando de experiências que ainda não haviam vivido. Olhei fixamente para eles. Guilhermo tinha 64 anos, 2 a mais que eu. Marta, 61. Mas, de alguma forma, eu era muito velho, enquanto eles eram os companheiros de viagem perfeitos. Nunca fui ao Havaí, disse em voz baixa. Bruno deu de ombros. Talvez na próxima, pai. Esta viagem é mais uma coisa familiar. Familiar. A palavra se contorceu no meu peito. Observei-os enquanto continuavam planejando, ao meu redor, sobre mim, através de mim. Lorena tirou seu celular, mostrando a Marta fotos de restaurantes que havia pesquisado. Bruno pegou outro folheto apontando atividades. Moviam-se com a confiança despreocupada de quem já havia decidido tudo, sem consultar o homem em cuja casa moravam, cuja generosidade os abrigara por 5 anos. O voo sai quinta-feira de manhã, disse Lorena, sem me olhar. Ficaremos fora 10 dias. Você terá a casa toda para você. Pense nisso como umas pequenas férias para você também. Férias de quê? De oferecer um lar gratuito? De preparar jantares que mal reconheciam? De ouvir as reclamações de Bruno sobre sua pontuação de crédito enquanto usava minha eletricidade para carregar seus dispositivos de videogame? Me levantei lentamente. Meus joelhos protestaram. Um lembrete dos meus 62 anos que parecia preocupar tanto Lorena. Suponho que devo colocar algumas coisas em ordem, então, para cuidar da casa. Você é o melhor pai. Lorena finalmente levantou os olhos, sorrindo para mim com aquele sorriso que, quando ela tinha 7 anos e pedia histórias antes de dormir, derretia meu coração. Agora parecia calculado, ensaiado. Não se preocupe com nada, apenas relaxe e aproveite o silêncio. Guilhermo levantou sua xícara de café em um brinde zombeteiro. As férias familiares. Todos riram. Até Marta, que me vira exatamente 4 vezes, se sentia confortável o suficiente para rir. Da minha exclusão, na minha própria sala. Caminhei para o corredor. Suas vozes me seguiam. Discussões animadas sobre jantares ao pôr do sol e passeios de helicóptero, aventuras das quais, aparentemente, eu havia envelhecido da noite para o dia. O piso de madeira rangeu sob meus pés, o mesmo som que fazia quando Clara e eu dançávamos naquele mesmo lugar no nosso 30º aniversário. Clara teria lutado por mim. Teria insistido que eu fosse, teria deixado claro que família éramos todos ou ninguém. Mas Clara se foi há 5 anos, e eu estava aprendendo que a filha que criamos juntos me via de uma maneira muito diferente da que eu imaginava. Atrás de mim, a voz de Lorena ecoou claramente. Mamãe teria entendido. Sempre dizia que papai precisava de cuidados à medida que envelhecia. Parei na porta do quarto. Clara nunca disse nada disso, nem uma única vez. Mas, aparentemente, as preocupações imaginárias da minha falecida esposa agora eram a justificativa para me excluir da alegria familiar. A luz da tarde se filtrava pela janela do meu quarto, projetando sombras longas no piso de madeira onde costumava estar a poltrona de leitura de Clara. 3 horas depois, sentei na borda da minha cama, ainda com a mesma roupa do jantar. Meu reflexo me olhava do velho espelho da penteadeira de Clara, um homem que, aparentemente, havia se tornado invisível em sua própria casa.
A casa havia se acomodado em seu ritmo noturno, mas as vozes continuavam flutuando da sala embaixo. No início, suas risadas pareciam distantes, abafadas pelas paredes e dutos de ventilação. Havia planejado ignorá-los completamente. Talvez ler um dos romances de mistério que Clara amava. Então, a voz de Bruno cortou o ruído ambiente, mais clara do que deveria ter sido. Honestamente, acho que ele engoliu toda essa história de ser muito velho. Meu livro se fechou com força. Fiquei imóvel, cada músculo tenso de repente. A resposta de Lorena chegou através do duto de aquecimento perto dos meus pés. Papai sempre foi ingênuo. Lembra quando dissemos que devolveríamos o dinheiro dos reparos no telhado? Sua risada seguiu, casual, desdenhosa, cruel. Aproximei-me cuidadosamente do duto. Meus instintos de professor, desenvolvidos durante 30 anos lidando com salas de aula, me disseram que este era um momento para escutar, não para agir. O timing foi perfeito. A voz de Guilhermo se juntou. Logo depois de voltarmos do Havaí, o colocamos naquele asilo que pesquisamos. Minha respiração parou. Asilo. O Lar do Entardecer tem uma vaga no mês que vem, acrescentou Marta com um tom prático. Disseram que podem acelerar a papelada se pagarmos o depósito antecipadamente. Quanto? Perguntou Bruno. 3.000, respondeu Guilhermo. Mas vale a pena para instalá-lo rapidamente. Uma vez que ele esteja lá, esta casa será nossa de qualquer jeito. É nossa herança. O chão pareceu inclinar sob meus pés. Agarrei o peitoril da janela, meus nós dos dedos embranquecendo contra a madeira pintada. A voz de Lorena continuou, animada. Já contatei aquele corretor, Santiago Vargas. Ele acha que podemos tirar pelo menos 800.000, talvez mais, com o mercado como está. Dividido em 4? Perguntou Bruno. Obviamente. Pai e mãe se ganharam sua parte lidando com as reclamações dele nos últimos anos. Marta riu. Ele se tornou bem exigente, não? Sempre perguntando sobre nossos planos, querendo estar incluído em tudo. A atitude de merecer tudo é incrível, concordou Lorena. Tipo, pai, você tem 62 anos. Aceite que seus anos ativos já passaram. Afundei na cama, minhas pernas de repente pouco confiáveis. 5 anos os havia abrigado. 5 anos de contas de comida, serviços, reparos e manutenção, enquanto Bruno procurava emprego e Lorena planejava seu próximo movimento profissional. Haviam comido minha comida, usado meu carro, emprestado minhas ferramentas, e nenhuma única vez ofereceram gratidão genuína. A voz de Bruno ficou mais alta, mais empolgada. O melhor é que ele nunca vai ver isso chegando. O temos convencido de que estamos apenas preocupados com seu bem-estar. Papai sempre foi muito confiante, disse Lorena. Mamãe costumava dizer. Sua mãe nunca disse que seu pai era um fardo, interrompeu Guilhermo, me surpreendendo. Aquela mulher o adorava. Bem, ela não está mais aqui para objetar, está? A voz de Lorena havia se tornado cortante. E francamente, isso é o melhor para todos. Papai recebe cuidados profissionais. Nós conseguimos segurança financeira. Cuidados profissionais. Faziam soar como uma necessidade médica, em vez de uma eliminação conveniente. A conversa continuou, mas eu já havia ouvido o suficiente. Levantei-me lentamente. Caminhei até minha cômoda e abri a gaveta inferior, onde guardava a caixa de joias de Clara. Dentro, sob sua aliança de casamento, estava a escritura desta casa. A casa que comprei com meu salário de professor. A casa onde Clara e eu planejamos envelhecer juntos. Meu reflexo me olhava do espelho da penteadeira. Mas algo havia mudado naqueles poucos minutos de escutar as escondidas. O homem que me olhava de volta não parecia mais invisível. Fechei a caixa de joias cuidadosamente e voltei a sentar na borda da cama, escutando suas vozes desvanecendo enquanto se moviam para outra parte da casa. Dormir se tornou impossível. Toda vez que fechava os olhos, a voz desesperada de Bruno de 5 anos atrás ecoava em minha memória, competindo com a crueldade casual desta noite. Fevereiro de 2020. A ligação havia chegado às 11h30 de uma noite de terça-feira. Lembrava da hora exata porque estava corrigindo provas de álgebra com uma caneta vermelha na mão quando meu celular vibrou. David? A voz de Bruno estava quebrada, crua. Preciso de ajuda. Perdi tudo. A história se derramou entre soluços. Sites de poker online, investimentos em criptomoedas que prometiam ganhos seguros, aplicativos de apostas esportivas que pareciam dinheiro fácil. 47.000 pesos em dívidas de cartão de crédito, a casa em execução hipotecária, Lorena chorando ao fundo, grávida do segundo filho. Era para ser Bitcoin, sussurrou Bruno. Todos diziam que não podia falhar. Coloquei tudo. Nossas economias. Um empréstimo com garantia hipotecária. Tudo. Logo antes do colapso.
E escutei. Meu coração de professor se partia por esse jovem que, de alguma forma, havia se tornado família. Clara havia partido apenas alguns meses antes, e a casa parecia vazia demais, silenciosa demais. Lorena era minha filha. Aqueles eram meus netos. Não temos para onde ir, continuou Bruno. Os pais de Lorena, bem, você sabe. A irmã de Clara nunca me aprovou. Não podemos pedir ajuda a eles. Referia-se à irmã de Clara, que havia deixado claro seu desprezo por Bruno desde o dia do casamento. Mas Clara já não estava para mediar as tensões familiares. Agora, deitado na escuridão, reconhecia o cálculo por trás daquela desespero. Bruno havia sabido exatamente quais botões emocionais pressionar. O viúvo enlutado, o avô protetor, o homem com uma casa vazia e um coração generoso. Levantei-me da cama e caminhei até a janela que dava para o quintal dos fundos, onde meus netos brincavam no balanço que havia instalado. A estrutura metálica brilhava prateada sob a luz do luar, 300 pesos da minha aposentadoria. Suas bicicletas estavam encostadas na garagem, com rodinhas que eu mesmo comprei e instalei, porque Bruno estava muito ocupado procurando emprego. Minhas mãos tremeram enquanto calculava os gastos. 5 anos de comida para 5 pessoas, 18 mil pesos, sendo conservador. Os serviços que dobraram com sua chegada, outros 6 mil. O reparo no telhado que Lorena mencionou esta noite, 14 mil após os danos de uma tempestade. Contas médicas quando seu seguro venceu. Reparos no carro que eles reivindicavam como seu. Mais de 60 mil pesos. 60 mil pesos para pessoas que me chamavam de fardo. A álgebra era simples, devastadora. Eu os havia mantido por mais tempo que alguns casamentos, e sua gratidão havia se transformado em senso de direito em algum ponto do caminho. Caminhei até minha comoda e tirei o caderno onde havia registrado os gastos da casa desde a morte de Clara. Sugestão dela, na verdade, você vai querer saber para onde vai o dinheiro, querido. Página após página de pedidos de Bruno. Necessidades de Lorena. Requisitos das crianças. Sempre urgentes, sempre temporários, sempre com promessas de devolução. Quando as coisas melhorassem. As coisas nunca melhoraram, simplesmente aprenderam a pedir mais. A casa rangeu ao meu redor, se acomodando em seu silêncio noturno. Pela manhã, eles acordariam renovados, planejando sua viagem. Fariam as malas que comprei para eles no Natal, dirigiriam para o aeroporto no carro que ajudei a financiar. Embarcariam no avião com passagens pagas com a herança que já reivindicavam. Enquanto isso, eu ficaria para trás, como um cuidador obediente, mantendo a casa que eles consideravam sua. Mas enquanto estava ali, na escuridão, cercado pelos meus certificados de ensino e os prêmios de jardinagem de Clara, algo cristalizou no meu peito. Haviam cometido um erro fundamental. Confundiram bondade com fraqueza, generosidade com estupidez. 40 anos de ensino exigiram estratégia, paciência e habilidade de estar 3 passos à frente de estudantes que pensavam que podiam burlar o sistema. Algumas lições se aprendiam com orientação. Outras exigiam consequências. Fechei o caderno de gastos e o guardei na gaveta. Meus movimentos eram deliberados, silenciosos. Amanhã traria novas possibilidades. O amanhecer se filtrou pelas persianas da cozinha quando entrei, encontrando a família já vibrando com a energia da viagem. Lorena estava na bancada, organizando cartões de embarque e documentos de viagem em pilhas ordenadas. Bruno se curvava sobre seu celular, provavelmente checando o status do voo, enquanto Guilherme e Marta comparavam marcas de protetor solar como estrategistas militares planejando rotas de invasão. Bom dia, pai, chamou Lorena alegremente, sem levantar os olhos de sua fortaleza de papéis. O café está fresquinho se você quiser. Serviu uma xícara, estudando seus rostos animados com uma nova perspectiva. Ontem, teria visto familiares empolgados preparando uma aventura. Hoje, observava conspiradores celebrando sua manipulação bem-sucedida. O voo sai às 10h15, anunciou Bruno, deslizando pela tela. Devemos sair às 8h30 para evitar o trânsito. Lembrou de embalar o carregador da câmera? Perguntou Marta a Lorena. Já está na bagagem de mão, mas baterias sobressalentes. Sua eficiência me impressionou. As mesmas habilidades organizacionais que nunca aplicaram para encontrar emprego ou contribuir com as despesas da casa. Aparentemente, planejar férias de luxo exigia talentos diferentes dos necessários para garantir uma renda básica. Há algo especial que precisem que eu faça enquanto cuido da casa? Perguntei, me acomodando na minha cadeira habitual na mesa do café da manhã. Lorena finalmente levantou os olhos, com uma expressão condescendente. As coisas de sempre, pai. Regar as plantas, verificar a correspondência. Talvez pedir para Isabel, a vizinha, passar para ver você. Isabel Torres, minha vizinha de 70 anos, que conhecia Clara e eu há 15 anos. Lorena estava sugerindo que ela me supervisionasse, como se eu fosse um inválido precisando de cuidados. Posso me virar perfeitamente sozinho, respondi suavemente.
Bruno soltou uma risadinha. Claro, pai. Mas não tente consertar nada que quebrar. Chame um profissional. A ironia me atingiu com força. Bruno, que perdeu sua casa por dívidas de jogo, me aconselhando sobre manutenção responsável da casa. Tomei um gole de café e assenti, complacente. Claro. Não gostaria de causar problemas. Minha conformidade pareceu satisfazê-los. Guilhermo dobrou um mapa turístico de Maui, guardando-o no bolso da camisa. 2 semanas de paraíso. Nós merecemos. Merecemos. Através de 5 anos de moradia gratuita, refeições e apoio financeiro que nunca reconheceram, muito menos retribuíram. O tempo passará rápido, assegurei-lhes. Talvez aproveite para ler ou organizar algumas coisas na casa. Os olhos de Lorena se iluminaram. Isso seria perfeito, pai. Você poderia começar com a garagem. Está muito bagunçada. Bagunçada com as pertences deles, naturalmente. Objetos que armazenaram lá quando se mudaram e depois esqueceram, enquanto minha garagem se tornava seu depósito pessoal. Marta começou a transferir itens da bancada para sua bolsa. Cartões de embarque, identificação, documentos do seguro de viagem. O resort confirmou nosso upgrade de suíte. Vista para o mar, terraço privativo, serviço de concierge. Soa maravilhoso. Calculei mentalmente o custo dessas comodidades. Facilmente 4.000 pesos por 2 semanas, dinheiro que nunca tiveram, mas que agora, de alguma forma, manejavam. O celular de Bruno tocou. O táxi está a 5 minutos. O anúncio desencadeou o movimento súbito. Apareceram malas, pegaram itens de última hora, e o caos substituiu sua organização anterior. Fiquei para trás, observando seus preparativos de saída com interesse desapegado. Pai. Tem certeza de que ficará bem sozinho? Perguntou Lorena, embora sua pergunta soasse mais como uma formalidade educada do que preocupação genuína. Absolutamente. Vou aproveitar o silêncio. Ela me beijou na bochecha. Um gesto que uma vez teria aquecido meu coração. Agora parecia uma atuação calculada para uma audiência de parentes esperando afeto filial. As portas do carro se fecharam lá fora. Bruno carregou a bagagem enquanto os outros reuniam seus últimos pertences. Em 10 minutos, minha casa voltaria ao silêncio que supostamente eu havia pedido. Se cuide, gritou Guilhermo, arrastando sua mala para a porta. Dirijam com cuidado, respondi, sentindo isso apesar de tudo. A porta da frente se fechou com uma finalidade decisiva. O som do motor se desvaneceu pela rua. De repente, estava sozinho na minha cozinha. Cercado por xícaras de café abandonadas e folhetos de viagem espalhados. Pela primeira vez em 5 anos, a casa me pertencia completamente. Caminhei até a janela da cozinha e vi o carro deles desaparecer ao dobrar a esquina, levando minha família ingrata em direção ao seu paraíso roubado. 2 semanas, 14 dias para considerar minhas opções, avaliar meus recursos e talvez, demonstrar que a carga que haviam descartado tinha capacidades que nunca suspeitaram. Terminei meu café lentamente, planejando metodicamente meu próximo movimento. Precisam que eu os leve ao aeroporto? Ofereci enquanto Bruno lutava com a mala oversize de Lorena. Na verdade, sim, ofegou. O táxi acabou de cancelar, há trânsito na rodovia. Perfeito, uma última atuação como seu motorista prestativo. A viagem ao aeroporto internacional de Orlando levou 45 minutos através do típico trânsito de sexta-feira de manhã. Escutei sua conversa empolgada sobre excursões de mergulho e jantares ao pôr do sol, maravilhando-me de quão fácil era para eles discutir atividades de luxo financiadas com as economias de toda a minha vida. Lembrem de tirar fotos de tudo, disse a eles na área de desembarque. Adoraria ver o Havaí através dos olhos de vocês. Lorena me abraçou brevemente. Enviaremos cartões postais, pai. Não trabalhe demais enquanto estivermos fora. Bruno carregou a bagagem mais pesada. Obrigado pela carona, pai. Você é um salva-vidas. Salva-vidas. A ironia casual não me escapou. Esperei até que suas figuras desaparecessem no terminal, então dirigi para casa com uma antecipação crescente. Às 11 horas, disquei o número que Lorena havia mencionado em sua conversa ouvida às escondidas. Imobiliária Vargas. Aqui é Santiago. Senhor Vargas, sou David Pérez. Preciso vender minha casa o mais rápido possível. Houve uma breve pausa. Quão rápido estamos falando, Sr. Pérez? 2 semanas no máximo. Estou disposto a colocar um preço agressivo para uma venda rápida. Isso é ambicioso. O que motiva a urgência? Havia preparado essa resposta. Circunstâncias pessoais exigem liquidez imediata. Entendo que velocidade tem um custo. Onde está localizada a propriedade? Área dos Jardins do Vento. Casa unifamiliar.
4 quartos, 2 banheiros e meio. Sem hipoteca. Título limpo. Seu tom mudou, ficando mais interessado. Sem hipoteca é excelente para vendas rápidas. Qual é a metragem aproximada? 2.800 metros quadrados. Cozinha renovada, telhado novo há 5 anos, bairro consolidado. Senhor Pérez, posso estar aí em 1 hora se estiver disponível. Este prazo é agressivo, mas com o preço certo e um comprador à vista, não é impossível. 1 hora, 60 minutos para dar o primeiro passo concreto para demonstrar quão gravosa podia ser essa carga quando devidamente motivada. E estarei esperando, confirmei. Após desligar, caminhei pela minha casa com olhos novos. Esses cômodos haviam testemunhado as risadas de Clara, os marcos da infância de Lorena, celebrações familiares que pareciam autênticas quando eu acreditava que família significava lealdade e apoio mútuo. Agora representavam algo diferente. Ativos para liquidar, patrimônio para liberar, recursos para reestruturar as dinâmicas de poder que haviam governado minha vida por 5 anos. Tirei a escritura da casa da Caixa de Joias de Clara, junto com os registros de impostos prediais e documentos do seguro residencial. Tudo o que Santiago precisaria para verificar minha propriedade e avaliar o valor de mercado. A campainha tocou exatamente 1 hora depois. Santiago Vargas parecia mais jovem do que eu esperava, talvez uns 45 anos, vestido com um blazer azul apesar do calor da Flórida, carregando um tablet e uma fita métrica, preparado para negócios imediatos. Senhor Pérez, estendeu a mão. Agradeço sua ligação. Baseado na nossa conversa, acredito que podemos trabalhar juntos efetivamente. Entre, vou mostrar tudo. Ele entrou no vestíbulo, já fazendo cálculos mentais. Casa linda, pisos de madeira originais. Renovados há 5 anos? Clara, minha falecida esposa, insistiu em manter o caráter original. Mulher inteligente. Os detalhes originais agregam valor significativo. Tirou seu tablet. Antes de percorrermos, deixe-me explicar o processo para seu cronograma. 2 semanas significa que precisamos de compradores à vista, contingências mínimas e preço competitivo. Está preparado para esses requisitos? Ah, senti. Velocidade importa mais que ganho máximo? Excelente. Então, vamos ver com o que estamos trabalhando. Enquanto Santiago começava sua avaliação profissional, medindo cômodos e anotando detalhes arquitetônicos, senti uma mudança no meu peito. Após anos reagindo às decisões de outros, finalmente estava tomando o controle das minhas circunstâncias. Lorena havia mencionado o nome de Santiago enquanto planejava vender minha casa sem meu conhecimento. Agora ele estava aqui, por meu convite, trabalhando nos meus objetivos, operando no meu cronograma. A simetria parecia a justiça começando a equilibrar a balança. 3 horas depois que Santiago partiu com sua avaliação preliminar e promessa de fazer ligações imediatamente, meu telefone tocou. O identificador mostrava um número desconhecido, mas reconheci o código de área em Havaí. Pai. A voz de Lorena borbulhava através do alto-falante, brilhante com entusiasmo tropical. Chegamos bem. O resort é absolutamente incrível. Me acomodei na minha cadeira da cozinha, o cartão de Santiago ainda visível na bancada, ao lado de sua pasta de documentos de propriedade. Que bom que chegaram bem. Como foi o voo? Longo, mas valeu a pena. Pai, você deveria ver este lugar. Praia privativa, piscina infinita, serviços de spa, tudo. Bruno já nos reservou um passeio de helicóptero para amanhã. Sou incrível, disse, traçando a borda do cartão de Santiago enquanto falava. Espero que tirem muitas fotos. Oh, vamos tirar. O concierge recomendou um restaurante incrível para hoje à noite, jantar 5 estrelas bem na praia. Provavelmente você acharia muito sofisticado, mas estamos empolgados para experimentar. Muito sofisticado para mim, claro. Tenho certeza de que vão adorar. O tom de Lorena mudou ligeiramente, ficando mais maternal. Como você está se virando sozinho? Não está tentando cozinhar refeições elaboradas, está? Lembre do que disse sobre manter as coisas simples. Estou cuidando de tudo muito bem, assegurei-lhe, meus olhos movendo para os documentos imobiliários espalhados na minha mesa. Na verdade, estou bem ocupado. Bom. Só não se esforce demais. Estávamos preocupados em deixá-lo sozinho, mas Bruno me lembrou que você precisa aprender a ser independente na sua idade. Independente. A palavra carregava uma ironia deliciosa, dadas minhas atividades da manhã. Falando em independência, continuou Lorena, estivemos discutindo algo. Estamos preparando uma pequena surpresa para você quando voltarmos. Algo que será muito bom para seu futuro. Meu aperto no telefone se apertou. Uma surpresa? Não quero estragar. Mas digamos que encontramos uma solução para ajudá-lo a navegar seus anos dourados mais confortavelmente. Cuidado profissional.
Atividades sociais com pessoas da sua idade. Esse tipo de coisa. Cuidado profissional. O eufemismo que usaram enquanto planejavam minha eliminação. Que consideração da parte de vocês, consegui dizer mantendo minha voz estável. Curiosamente, é um bom timing. Também estou preparando uma surpresa para vocês. Oh, Lorena riu. Que tipo de surpresa você poderia estar planejando, pai? Bem, se eu contasse, não seria surpresa, seria? Permiti-me um pequeno sorriso. Digamos que estive me ocupando de alguns assuntos importantes enquanto vocês estão fora. Assuntos realmente importantes que vão mudar tudo para todos nós. Assuntos? Pai, você está aposentado. Que tipo de assuntos você poderia? Ela parou, provavelmente percebendo quão desdenhosa soava. Quero dizer, isso é doce. Mas não se desgaste com qualquer projetinho que esteja fazendo. Projetinho, se ela soubesse. Não se preocupem comigo, disse calmamente. Estou lidando com tudo perfeitamente. Na verdade, acho que vocês ficarão absolutamente surpresos com o que consegui realizar até vocês voltarem. Bem, só tenha cuidado. Ok, vamos ligar de novo em alguns dias para ver como você está. Estarei aqui, confirmei, embora a definição de aqui pudesse ser muito diferente até então. Após desligar, sentei em silêncio na minha cozinha, cercado pelo silêncio da tarde e o peso da decepção mútua. Lorena estava se preparando para se livrar de mim em um asilo, confiante de que eu nunca descobriria seu plano. Enquanto isso, eu estava me preparando para me livrar da casa que eles consideravam sua herança, confiante de que nunca esperariam uma ação tão decisiva da suposta carga deles. Ambas as partes planejando surpresas. Ambas convencidas de sua vantagem estratégica. Só que apenas uma parte estava realmente no controle. Peguei o cartão de Santiago e sorri. Amanhã, o trabalho real começaria. No domingo de manhã, a ligação de Santiago chegou às 9 em ponto, junto com nosso primeiro comprador potencial, Jaime Cruz, representando um grupo de investimento comercial procurando propriedades de aluguel em bairros consolidados. O cronograma é agressivo, me advertiu Santiago em particular antes da chegada de Cruz. A maioria dos compradores precisa de semanas para organizar financiamento. Este senhor opera com transações à vista, mas esperará flexibilidade significativa no preço. Transações à vista, perfeito para meu cronograma abreviado. Cruz chegou em um BMW prateado, vestido com roupas casuais mais caras, carregando uma pasta de couro. Cinquentão, com um aperto de mão confiante do tipo que sugeria numerosas aquisições de propriedades. Belo bairro, observou, escaneando meu quintal da frente com olhos calculistas. A casa tem bons fundamentos. Mostre-me os pontos-chave de venda. Levei-o de cômodo em cômodo, destacando os pisos de madeira renovados, a cozinha atualizada e o telhado novo. Cada característica que descrevia parecia uma traição à memória de Clara, mas continuei com determinação profissional. O quarto principal tem excelente luz natural, expliquei, abrindo as persianas que Clara escolheu há 15 anos. Molduras originais em toda a casa. Cruz assentiu, tomando notas em seu tablet. Qual é a sua motivação para vender? O cronograma que Santiago mencionou sugere urgência. Havia ensaiado essa resposta. Circunstâncias pessoais exigem liquidez imediata. Estou preparado para oferecer um preço competitivo para um fechamento rápido. Quão competitivo? Depende das suas capacidades de cronograma. Completamos o tour em 30 minutos. Cruz examinou tudo com o desapego de um investidor, calculando o potencial de aluguel, custos de renovação, valor de apreciação a longo prazo. Seu interesse parecia genuíno, suas perguntas práticas mais que emocionais. A propriedade tem fundamentos excelentes, concluiu, apertando minha mão no vestíbulo. Deixe-me revisar os números com meus sócios. Você terá notícias minhas amanhã à tarde. Depois que ele partiu, me senti cautelosamente otimista. Comprador à vista. A abordagem profissional. Expectativas realistas de cronograma. Talvez meu plano se desenvolvesse suavemente afinal. A tarde de segunda-feira quebrou esse otimismo. Sinto muito, Sr. Pérez, disse Cruz ao telefone. Após análise, os números não se encaixam nos nossos parâmetros de investimento no preço atual. Meu estômago afundou. O que se encaixaria nos seus parâmetros? Honestamente, uns 60 mil pesos a menos do que você está pedindo. O mercado de aluguéis nessa área não suporta custos de aquisição mais altos. 60 mil pesos, quase igual a tudo que havia investido na família de Lorena durante 5 anos. É uma redução significativa, consegui dizer. Entendo. Tome seu tempo para considerar. Minha oferta está válida por 48 horas. Após desligar, sentei na minha cozinha olhando o cartão de Santiago. Estava realmente disposto a perder 60 mil pesos por vingança? Valia a pena provar minha independência a um custo financeiro tão alto? Por um momento, a dúvida se infiltrou.
Lorena ainda era minha filha. Bruno, apesar de seus defeitos, era o pai dos meus netos. Talvez eu estivesse reagindo exageradamente a sentimentos feridos e orgulho ferido. Então lembrei da risada dela durante aquela conversa ouvida às escondidas, a crueldade casual de planejar minha eliminação enquanto moravam na minha casa, comiam minha comida, gastavam meu dinheiro. O depósito do asilo que já haviam arranjado. O corretor que já haviam contatado. Eles haviam feito sua escolha 5 anos atrás, decidindo que eu era um recurso para explorar em vez de família para valorizar. Agora enfrentariam as consequências dessa escolha. Peguei meu telefone e liguei para Santiago. Aceito a oferta de Cruz, disse sem preâmbulos. Senhor Pérez, tem certeza? É uma redução significativa. Poderíamos encontrar algo melhor. Quão rápido podemos fechar? Com dinheiro e contingências mínimas, 8 dias, talvez menos. 8 dias, tempo suficiente antes do retorno deles. Prepare os documentos, confirmei. Ao desligar, algo se assentou no meu peito, uma certeza fria e calma que parecia justiça tomando forma. Eles queriam me tratar como uma carga. Bem, descobririam exatamente com cara essa carga podia ser quando devidamente motivada. A casa que planejavam herdar estaria gone. O dinheiro que contavam receber desapareceria no meu bolso, junto com minha disposição de subsidiar sua desocupação confortável. Algumas lições, refleti, valiam cada peso que custavam. A manhã de quarta-feira trouxe uma validação inesperada. Santiago ligou com notícias que fizeram minhas dúvidas anteriores parecerem tolas. Senhor Pérez, tenho novidades extraordinárias. A firma de investimento de Cruz quer acelerar tudo. Oferecem 10 mil pesos adicionais acima do preço acordado para um fechamento garantido em 7 dias. Deixei minha xícara de café cuidadosamente. Oferecem mais dinheiro por serviço mais rápido? Exato. Aparentemente tem prazos de desdobramento de capital e sua propriedade se encaixa perfeitamente nos objetivos de aquisição do segundo trimestre deles. Querem fechar na próxima terça. Próxima terça, 5 dias antes do retorno de Lorena. O que é necessário da minha parte? Mínimo. Como renunciam a contingências de inspeção e pagam à vista, precisamos principalmente de assinaturas e liberação do título. O advogado deles já começou com a papelada. Caminhei até a janela da minha cozinha, olhando o quintal onde meus netos haviam brincado com o equipamento que comprei. Em breve, outras crianças brincariam lá, enquanto seus pais pagariam aluguel para a empresa de investimento de Jaime Cruz. Senhor Pérez, está confortável com o cronograma acelerado? Confortável. E estava eufórico. Absolutamente. O que preciso assinar? Levarei os documentos esta tarde. O advogado de Cruz quer revisar tudo amanhã. Então programaremos o fechamento para a segunda. Após desligar, sentei na minha casa silenciosa, cercado por décadas de memórias acumuladas que em breve pertenceriam a estranhos. A ironia não me escapou, a urgência comercial de Cruz se alinhava perfeitamente com meu cronograma de vingança. Lorena e sua família provavelmente estavam sentados em alguma praia havaiana naquele momento, tomando drinks tropicais e discutindo seus planos para meu cuidado profissional. Certamente se sentiam muito espertos com seu arranjo surpresa de asilo, confiantes de que eu nunca suspeitaria de seu esquema. Se apenas soubessem que sua suposta carga os havia superado completamente. O telefone tocou novamente. Número desconhecido. Código de área do Havaí. Pai, é a voz de Bruno desta vez, provavelmente ligando enquanto Lorena estava no spa. Como você está? Maravilhosamente bem, respondi com sinceridade. Me ocupando de negócios como prometi. Fico feliz em ouvir isso. Não está se metendo em problemas, espero? Rio do próprio xiste. Nada que eu não possa lhe dar, assegurei-lhe. Como o paraíso está tratando vocês? Não podemos reclamar. O tour de helicóptero ontem foi incrível. Lorena está recebendo uma massagem agora, me pediu para mandar um oi. Diga a ela que mando lembranças. Espero que ambos estejam aproveitando cada momento. E estamos. As crianças estão amando a praia. Marta e Guilherme estão falando sobre estender a viagem. Vemos se conseguimos mudar os voos e estender a viagem. Ainda melhor para meu cronograma. Soa maravilhoso. Não se preocupem em voltar rápido por minha causa. Tem certeza? Não queremos deixá-lo sozinho tempo demais. Estou perfeitamente bem, de verdade. Estou lidando com tudo melhor do que vocês poderiam esperar. Depois que Bruno desligou, sorri pela bela simetria. Estavam tão confiantes em seus planos, tão seguros de que eu continuaria sendo sua vítima complacente, que até estavam considerando me dar mais tempo para completar minha contra-estratégia. Peguei o cartão de Santiago e tracei suas bordas com o dedo. Segunda-feira não podia chegar rápido o suficiente.
Na quinta de manhã comecei o projeto mais satisfatório da minha aposentadoria, despejar minha família ingrata da casa que haviam reivindicado como herança. Trabalhando metodicamente, comecei com o quarto de Lorena. 5 anos de pertences acumulados enchiam cada superfície. Roupas caras compradas com meu dinheiro de comida, joias que dei a ela nos aniversários, fotos de férias que financiei mais das quais me excluíram. Cada item foi cuidadosamente colocado em caixas etiquetadas, tratando-o como uma mudança que nunca esperaram. Que irônico, murmurei. Dobrando suas blusas de grife com o mesmo cuidado que mostrei quando a ajudei a fazer as malas para a universidade décadas atrás. Os pertences de Bruno contavam sua própria história de fracasso e direito, equipamentos de videogame avaliados em milhares, guias de criptomoedas, livros de apostas, ferramentas que pediu emprestado e nunca devolveu. Empacotei tudo sistematicamente, incluindo o laptop onde provavelmente perdeu a segurança financeira da nossa família. O depósito que escolhi ficava a 20 minutos, perto o suficiente para que a família eventualmente acessasse, mas longe o bastante para que se sentisse como exílio. A gerente, uma mulher gentil chamada Rosa, me ajudou a selecionar uma unidade grande o suficiente para uma casa familiar completa. Mudanças podem ser avassaladoras, observou, vendo-me assinar o contrato de aluguel. Você parece notavelmente organizado sobre isso. Tive tempo para planejar, respondi com honestidade. A carga levou a maior parte da tarde. Os mudanceiros profissionais que contratei trataram tudo com respeito, entendendo que pertences familiares mereciam manuseio cuidadoso, independentemente das circunstâncias. Ver caixa após caixa desaparecer na unidade de armazenamento parecia ver a justiça tomar forma física. Os itens de Guilherme e Marta requeriam atenção especial, medicamentos, documentos importantes, a bagagem cara que compraram para esta viagem. Inventarei tudo, garantindo que encontrariam seus pertences organizados e acessíveis quando eventualmente descobrissem sua nova situação de vida. São muitas coisas, comentou Miguel, um dos mudanceiros, prendendo a última das mobílias. Era uma família de 5, respondi simplesmente. A caixa final continha as lembranças da infância de Lorena, prêmios escolares, fotos familiares, projetos de arte que guardei por décadas. Minhas mãos tremeram ligeiramente ao colocá-la na unidade de armazenamento. Esses itens representavam a filha que criei, não a mulher que planejou minha eliminação. Após fechar a unidade, entreguei a Rosa um envelope com 6 meses de aluguel antecipado. Alguém virá buscar tudo eventualmente, e expliquei. Provavelmente mais cedo do que esperam. À noite, havia transformado minha casa em algo que mal reconhecia, uma propriedade limpa e vazia, pronta para novos donos. Meus próprios pertences permaneceram, certificados de ensino nas paredes, fotos de Clara na lareira, livros que moldaram meu pensamento por 40 anos. O apartamento que aluguei por perto era modesto o mais suficiente, um quarto, cozinha pequena, espaço suficiente para um homem aprendendo a viver independentemente novamente. Enquanto organizava minhas roupas no armário pequeno, senti algo que não experimentara em anos, controle total sobre meu ambiente. Ninguém comeria a minha comida sem contribuir. Ninguém usaria meus serviços enquanto reclamava da minha presença. Ninguém planejaria meu futuro sem me consultar. Meu telefone tocou enquanto desempacotava meus certificados de ensino. O identificador mostrava um número do Havaí. Pai. A voz de Lorena soava relaxada, provavelmente ligando da varanda do resort. Só estou checando. Como você está se virando? Olhei ao redor do meu apartamento espartano mais pacífico, depois para as chaves da casa que em breve entregaria a Jaime Cruz. Extremamente bem, disse com completa honestidade. Tudo está exatamente onde deveria estar. Fico feliz em ouvir isso. Estamos tendo um tempo incrível. O concierge organizou um jantar privativo na praia hoje à noite. Aproveitem cada momento, encorajei. Certifiquem-se de criar memórias para toda a vida. Porque depois de segunda-feira, essas memórias seriam tudo que restariam de sua existência confortável e parasitária. Após desligar, sentei na minha nova cozinha tomando café e contemplando a elegante justiça da situação. Eles queriam me tirar de suas vidas. Agora descobririam o que a ausência realmente significava. Algumas lições requeriam imersão completa para serem entendidas. A manhã de segunda-feira chegou com o peso da inevitabilidade. Sentei no escritório da tabeliã Linda Martins, cercado pelos documentos que cimentariam legalmente minha vingança. À minha frente, Jaime Cruz revisava a papelada final com a eficiência de alguém acostumado a aquisições de propriedades. Tudo parece em ordem, anunciou Linda, organizando os documentos de transferência de propriedade em fileiras precisas. Senhor Pérez. Precisarei verificar sua identificação mais uma vez. Entreguei minha carteira de motorista, observando-a comparar a foto com meu rosto. 62 anos, professor de matemática aposentado, prestes a completar a decisão mais calculada da minha vida. Senhor Cruz, os fundos certificados da sua empresa foram verificados, continuou. Podemos prosseguir com o fechamento. Santiago estava por perto com seu tablet, parecendo satisfeito por ter navegado com sucesso um cronograma impossível.
Em 7 dias, havia conseguido o que normalmente levava semanas, um testemunho do poder das transações à vista e vendedores motivados. A transferência da escritura é nosso primeiro documento, explicou Linda, deslizando papéis pela mesa. Isso transfere oficialmente a propriedade da Rua Lois Salces 847 de David Pérez para Inversión Espina. Rua Lois Salces 847, o endereço onde Clara e eu planejamos envelhecer juntos, onde Lorena deu seus primeiros passos, onde 3 gerações de memórias viviam em cada cômodo. Agora pertencia a estranhos que a converteriam em renda de aluguel. Assinei meu nome com mãos firmes. Declarações de divulgação de propriedade a seguir, continuou Linda. Essas confirmam a condição da casa e quaisquer problemas conhecidos. Problemas conhecidos. A traição emocional contava como problema estrutural? A ingratidão de anos afetava a estabilidade das fundações? Rubriquei cada página metodicamente. Planilha de liquidação financeira, disse Cruz, deslizando outro documento. Preço final de compra, menos custos de fechamento e comissões de agentes. Os números contavam sua própria história. Preço de compra reduzido em 60 mil pesos para garantir venda rápida, honorários de agentes, custos legais, seguro de título. O valor final ainda representava mais dinheiro do que vir em um lugar desde o pagamento do seguro de vida de Clara 5 anos atrás. Dinheiro que financiaria a minha independência enquanto a família de Lorena descobria como era a falta de lar. Sua assinatura é que torna a venda legalmente vinculante, apontou Linda, indicando a linha final. Pausei por um momento, a caneta suspensa sobre o papel. Uma vez assinado, não haveria volta. Lorena e Bruno retornariam do Havaí para descobrir que sua herança presumida havia desaparecido em mãos corporativas. Seu estilo de vida parasitário confortável terminaria permanentemente. A caneta tocou o papel, minha assinatura fluiu na mesma letra cuidadosa que usei para corrigir provas por 40 anos. Parabéns, disse Cruz estendendo a mão. Inversión Espina está encantada de adicionar esta propriedade ao nosso portfólio. Apertamos as mãos, o professor aposentado e o executivo de investimentos, completando uma transação que devastaria 4 pessoas que, naquele momento, tomavam drinks tropicais no paraíso. Pagamento da comissão, apontou Santiago, aceitando seu cheque de Cruz, obrigado a ambos por tornar isso possível. Linda reuniu os documentos assinados, aplicando seu selo notarial em cada página. Isso conclui o fechamento. Sr. Pérez, você tem 30 minutos para coletar quaisquer itens pessoais restantes. Então a posse se transfere para Inversión Espina. 30 minutos para me despedir da casa onde fui feliz, onde fui explorado, onde finalmente descobri a diferença entre família e parasitas. Dirigi para a Rua Lois Salces 847 pela última vez, usando as chaves que entregaria em 20 minutos. Caminhando pelos cômodos vazios, senti algo que não experimentara desde a morte de Clara, um fechamento completo. A sala onde Lorena anunciou minha exclusão da viagem ao Havaí. A cozinha onde ouvi seus planos de asilo. O quarto onde processei sua traição e escolhi justiça sobre vitimização. Cada cômodo agora pertencia à empresa de Jaime Cruz, que o alugaria para inquilinos que realmente pagariam pelo privilégio de morar ali. Peguei a foto de Clara da lareira e meus certificados de ensino das paredes. Todo o resto, imóveis, eletrodomésticos, acessórios, pertencia aos novos donos segundo nosso acordo. Parado no vestíbulo onde havia dado boas-vindas à família de Lorena 5 anos atrás, senti o peso da transformação. O viúvo generoso que ofereceu refúgio havia evoluído para algo muito mais estratégico. A carga que planejavam descartar os havia descartado primeiro. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido do Havaí. Em pai, estamos nos divertindo incrivelmente. Bruno propôs estender a viagem mais uma semana. Espero que não se importe com o tempo extra sozinho. Amor, Lorena. Uma semana extra. Estavam me dando ainda mais tempo para saborear minha vitória. Fechei a porta pela última vez e entreguei as chaves a Jaime, que esperava na entrada. Transferência de propriedade completa, e anunciei. Enquanto me afastava da Rua Lois Salces 847, vi pelo retrovisor Jaime já no telefone, discutindo preparativos de aluguel. 4 dias até a família de Lorena retornar para descobrir que havia sido superada pela carga que subestimaram. A contagem regressiva para a revelação havia começado oficialmente. 2 semanas após a partida da minha família para o Havaí, sentei em um quarto de hotel frente ao mar em Maui, tomando café e esperando a ligação de Isabel Torres. A ironia não me escapava, estava desfrutando das férias no Havaí que me negaram, financiadas pela venda da casa que consideravam sua herança. Meu telefone tocou exatamente às 4 da tarde, horário da Flórida. David? A voz de Isabel tremia de emoção. Eles já voltaram. Deixei minha xícara de café, observando as palmeiras balançando fora da minha janela. Como receberam a notícia? Meu Deus, você deveria ter visto a cara da Lorena quando percebeu que estranhos moravam na sua casa. Continuava insistindo que era um erro. Que eles pertenciam lá. Sorri, imaginando a confiança arrogante de Lorena se chocando contra a realidade legal.
O que os novos donos disseram a eles? Muito profissionais sobre isso. Mostraram a escritura. Explicaram que compraram a propriedade legalmente. Lorena até tentou forçar entrada na casa. A imagem mental da tentativa desesperada da minha filha de reclamar o que nunca foi dela me encheu de satisfação. E Bruno ficou furioso, começou a gritar sobre advogados e processos, até os novos donos ameaçarem chamar a polícia. Marta estava chorando. Guilhermo continuava perguntando onde você tinha ido. Você deu a eles as informações do depósito? E exatamente como você me instruiu. Dei a Lorena o endereço e disse que os pertences deles estavam seguros. Ela amassou o papel no punho e exigiu saber onde você estava. Me recostei na cadeira do hotel, observando um navio de cruzeiro deslizar pelo horizonte. O que você disse a eles? Exatamente o que me pediu para dizer, que você havia saído da cidade após vender a casa e que poderiam contatá-lo diretamente se precisassem discutir algo. Tentaram me ligar? Constantemente. Lorena tem ligado para seu número a cada 10 minutos na última hora. Bruno deixou algumas mensagens bem alteradas. Olhei meu telefone, notando 43 chamadas perdidas e contando. Imagino que agora estejam muito motivados para entrar em contato comigo. David, tenho que perguntar. Você realmente está no Havaí? No Resort Grand Vaileia, na verdade. O mesmo lugar onde planejavam ficar sem mim. Fiz uma pausa, deixando isso afundar. Isabel, você foi incrivelmente útil. Espero que entenda por que isso foi necessário. Depois de ver como te trataram como seu caixa eletrônico pessoal por 5 anos, francamente, estou impressionada. Clara ficaria orgulhosa de como você se defendeu. Clara, de fato, teria apreciado a precisão matemática da minha vingança, uma reação igual e oposta a anos de exploração. O que estão fazendo agora? Perguntei. A última vez que vi, estavam carregando malas em um táxi. Imagino que vão para um hotel, já que não tem para onde ir. Lorena parecia absolutamente devastada. Devastada, a mesma palavra que teria usado para descrever meus sentimentos quando ouvi seus planos de asilo. A justiça tinha uma simetria linda. Isabel, se pedirem para você me ligar novamente, por favor diga que estou aproveitando minhas férias e que os contatei quando estiver pronto. Quanto tempo vai fazê-los esperar? O suficiente para que realmente entendam como é ser descartado pela família. Após desligar, caminhei para a varanda do hotel, respirando o ar tropical que minha família assumiu que eu era muito velho para desfrutar. Embaixo, turistas aproveitavam a praia que pensaram que eu não podia manejar. Os tours de helicóptero que Bruno mencionou zumbiam no céu, levando passageiros em aventuras que supostamente eu havia superado. Meu telefone vibrou com outra ligação de Lorena. Deixei tocar. Depois outra de Bruno. E ignorada. Uma mensagem de Marta, em David, por favor nos ligue. Precisamos conversar. Deletei sem responder. Por 5 anos. Haviam controlado minha vida com manipulação emocional e dependência financeira. Haviam planejado meu futuro sem minha opinião, assumido minha conformidade sem meu consentimento, tratado minha generosidade como seu direito. Agora eu controlava os termos do engajamento. Podiam esperar até eu decidir que haviam aprendido humildade suficiente para merecer minha atenção. Pedi serviço de quarto e me acomodei para assistir o pôr do sol que tentaram me negar. Meu telefone continuava vibrando com ligações cada vez mais desesperadas da família que finalmente descobriu o verdadeiro custo de dar alguém como garantido. Algumas lições, refleti, requeriam impotência completa para serem totalmente entendidas. Estavam prestes a se tornar excelentes estudantes. 6 horas após a ligação de Isabel, embarquei no voo da tarde de Orlando para Honolulu, usando o dinheiro da venda da casa para comprar um assento de primeira classe que minha família considerou que eu era muito velho para ocupar. Enquanto o Boeing 777 decolava rumo ao pôr do sol da Flórida, me acomodei no conforto do couro e revisei a tela do meu celular. 43 chamadas perdidas, 17 mensagens de voz e contando. Cada notificação representava outro momento do desespero deles, outra rachadura na confiança arrogante que mantiveram por 5 anos. Deslizei pela lista de chamadas metodicamente, Lorena, Bruno, Marta, Guilhermo. Lorena novamente, Bruno novamente, observando seu pânico se desenrolar em carimbos de tempo digitais. A primeira mensagem de voz, deixada 20 minutos após a ligação de Isabel, carregava o tom autoritário familiar de Lorena. Pai, não sei que jogo você está jogando, mas isso não é engraçado. Me ligue imediatamente. Na 10ª mensagem, raiva havia se infiltrado na voz de Bruno. E isso é loucura, David. Você não pode simplesmente vender nossa casa sem nos contar. Vamos envolver advogados. A mensagem 15 revelou as lágrimas de Marta. Por favor, David, não entendemos o que está acontecendo. Onde você está? Precisamos conversar. A última mensagem, gravada pouco antes da decolagem, capturou a capitulação completa de Lorena. Pai, por favor atenda. Faremos qualquer coisa. Só nos ligue.
Não temos para onde ir. Não temos para onde ir, é a mesma frase que haviam planejado para minha conversa sobre o asilo. Enquanto subíamos para a altitude de cruzeiro, olhei as luzes da Flórida encolhendo embaixo. Em algum lugar daquela iluminação espalhada, minha família se amontoava em um quarto de hotel, ligando freneticamente para um número que continuaria sem resposta até eu decidir que haviam aprendido a humildade adequada. A comissária apareceu com um serviço de champanhe. Celebrando algo especial esta noite, Sr. Pérez? Dia da Independência, respondi, aceitando a taça de cristal, uns 40 anos atrasado. 9 horas se estendiam à frente, 9 horas de Oceano Pacífico entre mim e suas tentativas desesperadas de restabelecer controle. 9 horas para saborear a reversão completa das dinâmicas de poder que haviam governado minha vida desde a morte de Clara. Abri meu laptop e redigi um e-mail que não enviaria, uma carta explicando tudo o que haviam feito de errado. Cada momento de crueldade casual, cada comentário depreciativo sobre minha idade e capacidades. O processo de escrita parecia terapêutico, catártico, como corrigir provas sobre a lição mais importante que já havia ensinado. Mas eles não mereciam explicações ainda. Explicações vinham depois das consequências, depois do entendimento, depois que remorso genuíno substituísse raiva arrogante. Meu celular vibrou com a ligação número 44, Lorena, novamente. Observei seu nome iluminar a tela, depois desvanecer conforme a ligação ia para o correio de voz. O ciclo de desespero continuaria durante todo o meu voo, enquanto eu desfrutava do serviço de refeição que assumiram que eu era muito velho para apreciar. Embaixo de nós, o Pacífico se estendia infinitamente, água escura refletindo luz estelar como diamantes espalhados. Cruzávamos fusos horários, deixando sua crise para trás a cada milha náutica. Quando chegasse ao Honolulu, estariam acordando para seu segundo dia de desamparo, seu segundo dia entendendo o que significava ser descartado pela família. Deletei o e-mail não enviado e fechei meu laptop. Algumas lições não podiam ser ensinadas com palavras, requeriam imersão completa nas consequências. Minha família estava aprendendo esse currículo amargo agora. Descobrindo o que significava precisar de alguém que não os precisava mais. O professor de matemática em mim apreciava a simetria elegante, 5 anos de exploração, equilibrados pelo tempo que o remorso genuíno levasse. 5 anos de me dar como garantido, pagos com quantos dias fossem necessários para nunca mais dar nada como garantido. Enquanto o avião me levava rumo ao amanhecer havaiano, finalmente entendi o que Clara quis dizer sobre saber para onde vai o dinheiro. Havia ido para a educação mais cara mais valiosa que minha família jamais receberia. O preço de aprender que algumas cargas, quando devidamente motivadas, podiam carregar muito mais peso do que qualquer um imaginava. Meu celular mostrava 46 chamadas perdidas quando finalmente o virei de cabeça para baixo e adormeci, a 30 mil pés acima do mundo de consequências deles, rumo ao paraíso que pensaram que eu era muito velho para desfrutar. 3 dias depois, sentado no mesmo resort que haviam reservado sem mim, finalmente decidi que era hora de aceitar uma de suas ligações. O número familiar de Lorena apareceu na tela, e desta vez atendi. Pai. Sua voz estava quebrada, desesperada. Onde você está? Estamos procurando por você há dias. Estou no Havaí, respondi calmamente, observando as ondas quebrarem na praia através da minha janela. No Grand Wailea Resort, para ser específico. Silêncio total. Depois, uma respiração entrecortada. Oh, o Havaí. Como você? Nós não entendemos. A casa, pai. Venderam nossa casa. Minha casa, corrigi gentilmente. Eu a vendi. E sim, estou desfrutando exatamente das mesmas férias que vocês decidiram que eu era muito velho para ter. Mas, pai. A voz dela se quebrou. Não temos para onde ir. Estamos em um motel barato. As crianças estão assustadas. Guilherme e Marta estão devastados. Que estranho, murmurei, tomando um gole do meu drink tropical. Lembro-me de alguém me dizendo recentemente que eu precisava aceitar que meus anos ativos haviam passado. Algo sobre cuidados profissionais e pessoas da minha idade. Outro silêncio. Então, soluços. Você. Você ouviu nossa conversa. Cada palavra. O asilo. O depósito de 3.000 Santiago Vargas. O plano inteiro. Pai, eu posso explicar. Não há necessidade, interrompi. Vocês explicaram tudo perfeitamente naquela noite. O problema é que subestimaram uma coisa importante sobre seu velho pai cansado. O quê? 40 anos ensinando matemática me ensinou que toda equação tem que equilibrar. Vocês passaram 5 anos me tratando como uma variável insignificante. Agora estão descobrindo que eu era, na verdade, a constante que mantinha toda a sua vida funcionando. Bruno pegou o telefone. David, pare com isso. Você não pode nos deixar na rua assim. Somos família. Família, repeti, saboreando a palavra. Interessante que só se lembrem disso quando precisam de alguma coisa.
Quando estavam planejando me trancar em um asilo para pegar minha casa, eu era o quê? Um estorvo? Um fardo? Nós nunca. Nós só queríamos o melhor para você. O melhor para vocês, você quer dizer. Recostei-me na cadeira, observando um casal idoso caminhando de mãos dadas na praia. Sabem o que é irônico? Este lugar é realmente maravilhoso. As pessoas aqui são acolhedoras, respeitosas. Ninguém me trata como se eu fosse inútil por ter 62 anos. Pai, por favor, Lorena estava de volta ao telefone. Sentimos muito. E estávamos errados. Podemos consertar isso. Podem. Pausei, deixando a pergunta pender no ar, e me digam, onde vocês estão dormindo hoje à noite? Em um motel na rodovia. E as crianças? Como estão lidando com isso? Elas não entendem por que não podemos voltar para casa. Senti uma pontada de culpa pelos meus netos, mas a sufoquei rapidamente. Essa situação era inteiramente criação dos pais deles. Talvez seja uma boa oportunidade para explicar a elas sobre consequências, sugeri. Sobre como as escolhas que fazemos afetam toda a família. Pai, você não pode estar falando sério. Você não pode mesmo nos deixar assim. Por que não? Vocês estavam perfeitamente dispostos a me deixar trancado em um asilo enquanto dividiam o produto da venda da minha casa. Qual é a diferença? A diferença é que somos sua família. Não, disse, minha voz ficando mais fria. Família não planeja secretamente se livrar uns dos outros. Família não vive de graça por 5 anos e depois chama o provedor de fardo. Família não exclui avós de viagens familiares porque os consideram velhos demais. Mais soluços do outro lado da linha. O que você quer de nós? Perguntou Bruno. Dinheiro? Não temos dinheiro. Pedimos desculpas? Nós pedimos. O que mais podemos fazer? Por enquanto. Nada, respondi. Vocês passaram 5 anos me ensinando que eu não tinha valor. Agora vou levá-los algum tempo para aprender que estavam errados. Quanto tempo? Sussurrou Lorena. Não sei ainda. Quando eu acreditar genuinamente que vocês entendem o que fizeram. Quando eu confiar que nunca mais me tratarão como trataram. E se? E se não conseguirmos esperar tanto? E se não conseguirmos sobreviver? Então descobrirão o que eu teria descoberto no asilo de vocês, como sobreviver sem família. Desliguei o telefone e o coloquei no silencioso. Pela primeira vez em 5 anos, havia falado com minha filha como um igual, não como um suplicante. Pela primeira vez em 5 anos, eles me ouviam, realmente me ouviam, em vez de simplesmente esperar sua vez de pedir algo. O pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa. Amanhã pegaria um voo para casa, não para a casa que vendeu, mas para o apartamento que escolheu. Voltaria para uma vida onde ninguém dava nada como garantido, onde respeito era recíproco, onde família significava algo mais que conveniência financeira. Quanto aos 4 adultos em um motel na Flórida, aprendendo pela primeira vez em suas vidas o que significava não ter um safety net. Bem, algumas lições valiam cada lágrima que custavam. Pedi outro drink e brinquei com meu telefone. Ainda mostrava 73 chamadas perdidas. Cada uma representava um momento em que finalmente perceberam meu valor, não como um caixa eletrônico ambulante, mas como o homem que havia mantido suas vidas funcionando por tanto tempo que esqueceram como funcionavam sem ele. A matemática era simples e brutal, e eles precisavam dele muito mais do que ele precisava deles. E pela primeira vez em anos, David Pérez estava bem com isso.